Josué capítulo 14, versículo 7 em diante, tá bom? Josué capítulo 14, a partir do versículo 7. Eu quero que você preste bem atenção nessas palavras, porque tem algo de Deus para a sua vida que faz toda a diferença. Hoje eu quero falar sobre a prosperidade e a humildade, porque muitas vezes, irmãos, se nós andarmos na humildade pela graça, nós vamos manter a prosperidade, assim como os leucócitos protegem o nosso corpo contra as bactérias, as infecções, a humildade, porque a soberba, ela precede a queda. Então a Bíblia diz: quando você alcançar muita prosperidade, não confie no dinheiro nem se glorie nisto, mas confia no Senhor como fonte. Amém, queridos? Josué capítulo 14, versículo 7. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo, e Deus também jurou e prometeu, né, irmãos? Mesma coisa. Jurou e prometeu: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis que agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há, desde que o Senhor falou a palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já sou agora de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouvistes que lá estavam os anaquins, grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desapossar, como prometeu. Sente-se, por favor, amados. Me lembro, algum tempo atrás, eu creio aqui que bastante irmãos conhecem essa pessoa, mas eu não vou citar o nome, é claro. E uma pessoa, ela disse assim: Deus está comigo, e a prova disso é que eu tenho um carro bom, uma casa boa, vocês não têm nada. Passou uns meses, ele perdeu tudo, porque aquele que se soberbecer será humilhado, mas aquele que se humilhar, Deus exalta. Deus não aceita que nós nos gloriamos. Tudo que Deus nos dá pela graça deve ser mantido com humildade, porque se nós nos gloriarmos, perderemos. Eu tive um sonho de ontem para hoje, eu creio que seja uma revelação, e nisso eu baseei essa palavra para nós. Neste sonho, uma pessoa bem conhecida de todos nós aqui, todos nós não, dos irmãos que eram da igreja anterior, né? Conhece bem essa pessoa, e também não vou citar o nome. Essa pessoa, irmãos, no sonho foi assim. Olha que coisa interessante, um sonho profético e revelador. Eu estava no ônibus e vieram o pessoal para assaltar, e junto com os assaltantes veio essa pessoa, e essa pessoa da igreja que nós estávamos disse assim, ele sorriu e os dentes dele ficou como dentes de vampiro. Ele falou: você com todos esses talentos e pobre? Aí eu olhei para ele e disse assim: você fala de mim com talentos? Vocês têm tanto talento? Você é uma pessoa que Deus deu tantos talentos. E se Jesus viesse hoje, eu não falei nada, irmão, só falei: você tem tantos talentos, mais do que eu. E aí ele, no pensamento dele, pensou assim: eu não estou preparado para o arrebatamento, eu sou um crente humano. Então, o importante, a abundância, é aquilo que se acrescenta à salvação e não perde a salvação, porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Salvação com prosperidade é bênção. A prosperidade que acompanha a salvação. A prosperidade que vem vindo à medida em que você vai se apegando no Senhor. Então, a bênção do Senhor acrescenta mais coisas boas ainda. Então, irmãos, o deserto ele é só uma passagem. Deus não tinha o deserto para o povo de Israel. Josué, ele ficou tanto tempo naquela situação
Deus o tirou do Egito e ele ficou no deserto durante tanto tempo. Parecia que ia ser para sempre, mas não era para sempre, era apenas uma passagem. Deus tinha algo muito bom para Josué. Deus tem algo muito bom para nós. O que você está passando, se não bate com aquilo que Jesus Cristo disse que você é nele, é passagem. Nunca desista ou desanime das promessas. Se Deus disse que você é cheio do Espírito Santo, está caindo no vício, caindo na carnalidade, caindo em pecado sexual, não acredite que isso é para sempre. Porque Deus tem para você, aquele que começou em você a boa obra, Ele vai te fortalecendo, você vai se humilhando, Ele vai te perdoando. Deus tem para você uma vida cheia do Espírito Santo, de paz, de amor, de alegria. Então, se você está muito tempo com o Senhor, mas anda depressivo, caindo em pecado, fraco, sem ânimo, não pense que isto é o que Deus tem para você. Compare o que você está vivendo e, se não é próspero, saudável, cheio do Espírito Santo, não é a terra prometida, é o deserto, é uma passagem. Nunca pense que porque você está muito tempo numa situação que ela é efetiva, ela é apenas uma passagem. Porque o deserto de Josué e Caleb duraram 40 anos. 40 anos. Parecia que nunca ia mudar. Assim como Ana, que esperou até vir o Messias. Assim como Abraão esperou. Assim como Noé esperou. Assim como José. Muitos outros. Portanto, tudo aquilo que não é o que Deus disse que você é em Cristo, é apenas uma passagem. Você pode ter orado 40 anos e não ter sarado a sua coluna, mas você não acredita que Deus tem para você doença. Você está entendendo? Porque isso não é você em Cristo. E tudo aquilo que não é você em Cristo, você tem que ver como um deserto. Por mais que, você está orando para um familiar, há 50 anos ele não se converte, mas isso não bate com as promessas. Tudo aquilo que não bate com as promessas, não é você, não é para você e não é realmente a terra prometida. É apenas uma passagem. Você tem que ter isso muito claro, porque senão nós começamos a nos acomodar e fazer cabanas no deserto e dizer, quer saber de uma coisa? É isso que Deus tem para mim, é assim que eu sou. Então, há várias pessoas que elas desistem bem no meio da batalha. Elas oram 3, 4 meses por uma enfermidade, ela não desaparece. Quer saber de uma coisa? Deus não quer me curar. Vou aprender a conviver com essa enfermidade, vou para o céu me arrastando, mas essa enfermidade não adianta. Já orei 1, já orei 2, já orei 3, já orei 4 meses. Irmãos, Deus tem para você saúde física e emocional, e é isto. Saúde te pertence em Cristo. Jesus morreu, Ele redimiu o seu corpo das doenças, Ele redimiu a sua alma do pecado, Ele redimiu a sua alma do inferno, Ele redimiu a sua família da idolatria e da cegueira, Ele redimiu a sua vida financeira para sobrar dos seus cheios. Então você tem que ter muito claro, uma fé muito bíblica, muito embasada nas promessas, para que você tenha um padrão no que você crê. Para que você não seja uma pessoa esquizofrênica que um dia crê numa coisa e no outro dia já crê, já como a Bíblia diz em Tiago capítulo 1, é como as ondas do mar, que um dia crê numa coisa, no outro dia crê na outra, um dia crê numa... Ele não recebe nada do Senhor. Você tem que ter uma meta, uma visão, uma nitidez do que é que Deus tem para você. Você tem que ter isso. Porque senão, no meio de toda essa passagem aqui, Josué diz, quer saber de uma coisa? Gente, Deus tem para mim o deserto, é isso que Deus tem. Pronto, vou me conformar, vou me resignar, nenhuma folha cai da árvore sem a vontade de Deus. Se Deus quer que eu seja uma pessoa que... Então é isso, Deus não falou isso para ele, e Deus não falou isso para nós. Não há um versículo na Bíblia que diz que nós viveríamos caindo em pecado, que nós viveríamos devendo alguma coisa para alguém, ou que nós não teríamos dinheiro para fazer boas obras, ou que nós não teríamos saúde no corpo e na alma, e que nós não conseguiríamos ganhar pessoas para Cristo. Não está isso na palavra de Deus, não bate com a palavra de Deus. Então nós precisamos tomar muito cuidado para não transformar o temporário em efetivo. O que você está passando é temporário, mas as promessas do Senhor se cumprem se você, durante esse período, não duvidar e não repensar.
Se Deus diz que vai abençoar todas as suas áreas, Ele disse que vai abençoar todas as suas áreas, você não pode ficar. Na segunda, Ele vai. Na terça, mas parece que não. Mas está demorando. Às vezes não é todo mundo que Deus quer curar. Talvez Ele está me tratando com essa doença. Irmão, não tem jeito. Não tem jeito se você sai da posição. Você tem que ser como Josué. Muito nítido, muito claro. Deus na cruz me fez próspero, saudável, cheio de Espírito Santo. Ponto final. Tudo que estiver fora disso é ataque das trevas, é ataque de Satanás, não é Deus que deixou você endividado, doente, ou com a família destruída, ou com a alma destruída. Isso não tem nada a ver com Deus e com a sua criação, tem a ver com Adão e Satanás, e a nossa carne. Portanto, nós precisamos ser muito nítido o que é que Deus tem para mim e para você, para que nós não venhamos a perder, porque começamos a criar uma outra vida que Deus não tem para nós. Josué podia dizer, quer saber de uma coisa? O que Deus tem para mim é o que eu estou passando. Irmão, se José dissesse assim, o que Deus tem para mim é o que eu estou passando, não é? Se Abraão falasse assim, eu vou pregar minha experiência, eu sou um homem que anda há 40 anos com Deus, eu tenho nenhum filho. Irmão, Deus não chamou nós para pregar nossa experiência atual. A tua experiência atual, a minha experiência atual, se não é próspero, saudável, cheio do Espírito Santo, não tem nada a ver com o que Deus tem para você. E não é porque você não tem sido que você nunca será. E não é porque nunca apareceu no visível que nunca vai aparecer. Não é porque aquilo não aconteceu que nunca vai acontecer. Ei! As pessoas, elas se dão por vencidas na hora da batalha. Na hora que é para elas crerem na cura, elas esquecem na coisa, já orei, Deus não quer me curar. Elas desistem bem no meio, na hora que é para confessar, na hora que é para lutar, entendeu? Na hora que é para ela continuar, que Deus espera dela a fé está brotando. Não, acho que Deus não quer. Pronto, aborta a semente com a incredulidade. Diz uma palavra ou pensa diferente. Quantas pessoas que desistiram das promessas, irmãos? Quantas pessoas que desistiram do que Deus tem para elas? Agora eu quero dizer uma coisa importante. Estas coisas são gratuitas em Cristo. Eu vou falar sobre isso de forma breve, mas é muito, 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 muito importante o que eu vou te dizer. Muito, muito, muito importante o que eu vou te dizer. Isso é a diferença entre a doutrina que Paulo defendia e a doutrina dos fariseus judaizantes. Paulo disse, se alguém vier e pregar um outro evangelho que não for esse, é amaldiçoado. Portanto, amaldiçoado é quem está no outro evangelho. Nós que estamos na graça, diz Gálatas 3, 13 e 14, diz que as bênçãos de Abraão chegaram até nós. Abraão era abençoado em tudo, ele era amigo de Deus, ele era saudável, ele era próspero, entendeu? Então, é muito importante compreender. 2 Coríntios 5, 7 diz que nós não vivemos por vista, mas vivemos por fé. Se Josué vivesse por vista, ele dizia, quer saber uma coisa? Tanto tempo tendo essa experiência de deserto, Deus tem deserto para mim. Você, quem sabe, até hoje nunca viu o que é a prosperidade de Deus. E se chega uma hora e fala assim, sabe uma coisa? Pai de terceiro mundo, eu ganhando pouco, só se eu ganhar na mega sena da virada do ano. Não, irmãos. Se você acha que o teu salário é a tua fonte, que o teu trabalho é a tua fonte, e que o teu dinheiro é a tua fonte, você não é cristão. Porque esses são canais. O teu trabalho é um dos canais. Deus tem muitos meios, porque Deus fez isso com Jó. De um dia para o outro, ele tocou no coração das pessoas. Jó ficou o homem mais rico do Oriente. Você tem que crer que Deus é sua fonte. Salmo 67, diz, todas as minhas fontes estão em ti. Então, quando você diz, o meu salário, o meu trabalho é a minha riqueza, você tem um ídolo. Você está adorando a Mamon. Porque o teu salário não é tua fonte, é uma das fontes. É um dos canais, mas Deus pode mudar o canal. Teu patrão pode falir e você ir para outra empresa e ganhar mais. Quer dizer, então o teu emprego não é a tua fonte de renda. O teu trabalho, ele é maravilhoso, mas ele não é tua fonte de renda. A fonte de renda do cristão, 2 Coríntios 8, 9, diz que Cristo se fez pobre para que nós sejamos prósperos. Nós vivemos de uma justiça emprestada. Isso que eu vou te dizer é muito importante. Hoje a igreja atual diz que Jesus redimiu o nosso corpo das doenças de graça. Redimiu a nossa alma de graça. Pelos méritos de Cristo. Você vai diante de Deus falido, quebrado.
e chega lá e diz assim: olha, Deus, eu não tenho como receber a salvação. A salvação, Deus nos tira do império das trevas e nos coloca sentados no reino celeste. Ele faz isso de graça, mas para te prosperar tem que dar dinheiro. Para ser abençoado tem que dar dinheiro, porque se você não der dinheiro você é amaldiçoado. Agora, isso é doutrina de demônios. Por quê? Porque a bênção vem antes. A Bíblia diz que porque o filho de Abraão, Isaac, era abençoado, tudo o que ele fazia era abençoado. A bênção era, porque ele era abençoado, ele semeou no ano da crise e colheu 100 vezes mais. Mas ele não foi abençoado porque semeou. Ele semeou e já era abençoado e a semente dele foi abençoada. Ah, pastor, você está falando de detalhes, papapá. Irmão, isso faz toda diferença. Aquele que é espiritual, ensinado pelo Espírito Santo, sabe que isso é uma coluna vertebral do Evangelho. Se eu sou salvo gratuitamente em Cristo, se eu sou curado gratuitamente em Cristo, Ele redimiu as minhas finanças. Você não tem que dar 1 centavo para ser salvo ou abençoado. Se você der 1 centavo para ser salvo e abençoado, você não é cristão, você não é salvo, você confia no seu dinheiro. Pastor, mas nós sabemos que conforme você vai dando, Deus vai multiplicando. Não. Se você estiver em Cristo e der com alegria. O resto é computado como obras mortas, passa pelo fogo e a igreja recebe, os gasofilados recebem, mas Deus não recebe. Porque Deus só recebe aquilo que você faz em Cristo depois da cruz, já se vendo abençoado. Se você já se vê abençoado e coloca uma oferta aqui para a gente alcançar mais vidas, olha, irmãos, eu preciso de um copo de água que você der, tem galardão. É claro que Deus vai multiplicar, é claro que Deus vai te dar galardão disso, mas isso não tem nada a ver com bênção de prosperidade. Nós não colhemos o que nós semeamos, nós colhemos o que Jesus semeou. Jesus se fez pobre para que nós sejamos prósperos. A fonte da prosperidade é o Calvário. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou gratuitamente em Cristo, Efésios 1:3. Portanto, você não pode fazer algo para ser abençoado, senão você anula o testamento. Quando você adultera o testamento, você anula o testamento. Porque o testamento se é de graça, não é de graça, então já não é mais graça. Se tem que pagar, já não é mais graça. Se você tem que pagar 10% para que Deus te abençoe, então já não é mais graça. Então é obras. E se é por obras, então Cristo morreu em vão. Isso é muito sério. Porque isso não vale só para a área financeira, vale para tudo. Qualquer coisa que a igreja te ensine que você tem que fazer para que daí você seja curado, para que daí você seja próximo, para que daí você receba a bênção, é doutrina de demônios. Mas parece doutrina cristã, porque Satanás se transfigura em anjo de luz, mas aquele que conhece a voz do bom pastor e conhece a doutrina genuína, porque nós temos uma placa chamada Gerados pela Graça. 2 Coríntios 5,7 diz que nós não vivemos por vista, mas vivemos por fé. Então, quando nós somos ensinados por Deus, amados, não vivemos por vista, pelo que sentimos, pelo que temos experimentado, não pelas nossas experiências atuais, pelo visível. A Bíblia diz em Mateus 4,4: o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, quando você é ensinado pelo Senhor, você não diz: porque eu orei pelo meu familiar há 4 anos e ele não se converteu, isso significa que ele nunca vai se converter. Não, isso significa que a palavra de Deus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Ah, se eu orei 45 anos e aquele bico de papagaio não sumiu, aquela joanete não sumiu, é porque eu tenho que conviver com isso. Não, Deus não tem vírgula. Ele diz: está consumado, e o Pai o ressuscitou dizendo amém. Portanto, você não pode aceitar nada que ataque das trevas como efetivo. É um deserto, é uma batalha, mas você já venceu, você jamais que é vencedor. É muito importante você ver que você não está lutando para vencer, você está lutando a partir de uma vitória. A Bíblia diz em 1 João 2,27 que a unção que está em nós nos ensina todas as coisas. Portanto, se você falar com um carnal, isso não faz sentido, porque para ele é um jogo de palavras, Rosa. O que eu estou falando é tudo a mesma coisa. Mas aquele que é espiritual, a unção diz: não, há uma diferença.
Há uma diferença. Ei, há uma diferença. Porque para muitos, José era um pobre coitado. Mas para Deus, ele era o governador do mundo inteiro lá na prisão. Para muitos, Paulo era um pobre coitado porque ele perdeu o nome de cidadão romano, ele perdeu tudo, foi perseguido, foi maltratado, mas para Deus ele era o mais alto representante de Deus na terra. Então você é não o que é aos olhos das pessoas, mas o que você é aos olhos de Deus. E você precisa ganhar essa percepção. Senão você vai se identificar com a sua conta bancária. Você vai dizer, eu sou um pobretão, eu sou um diabético, eu sou um esquizofrênico, eu sou uma pessoa que tem Parkinson, que tem demência. Quer dizer, a pessoa ela começa a tomar os ataques das trevas como se identificando com aquilo. Se identifique com a palavra, eu sou próspero, saudável, cheio de Espírito Santo. Se identifique. Não busque isso na experiência. Não busque isso no visível, mas na palavra já é teu. Nas regiões celestes. A Bíblia diz que Abraão, durante muito tempo, aos olhos de Deus, Deus o chamava de pai de uma multidão. E Deus chama as coisas que não são como se já fosse. Mas Abraão não tinha nenhum filho na sua experiência visível. Agora, Abraão decidiu crer na palavra e não olhar para o visível. Se no visível, muitas das coisas que Deus prometeu está ao contrário, você é o que Deus disse, não o que você está passando. Porque o que você está passando não é você, não tem nada a ver com você. E a verdade é Cristo, o que Ele diz de você e o que Ele vai fazer no visível para consertar isso aí. Porque Ele jurou e prometeu. Se isso continuar no visível, Deus passa por mentiroso. Deus não vai deixar o diabo reinar na circunstância, neste mundo que já é maligno, mas ele vai consertar para José no visível, ele vai consertar para Abraão no visível, por quê? Porque Deus prometeu e jurou, então ele fará, porque não é só uma questão de você, é uma questão de Deus, a palavra de Deus está envolvida junto, Deus está mais envolvido nisto do que você. Então a unção de Deus nos ensina todas as coisas. Isso não quer dizer que você não tem que aprender, porque a Bíblia diz em Efésios 4, do 11 ao 13, que Deus deu uns para ensinar a Bíblia. Em João 14, 26, diz que Deus nos faria lembrar a palavra. Deixa eu me dizer uma coisa, o ensino ele tem um valor contínuo, mas ele é limitado. Se você se humilhar diante de Deus, o que você ouvir do pregador, o Espírito Santo vai revelar no teu espírito. Se você não tem vida com Deus, o pregador fala, aquilo parece uma historinha. O pastor está falando que eu estou curado, mas olha a dor aqui, cada vez aumentando a bolha está aumentando aqui o nódulo. Não é assim, irmãos? Então se você não é ensinado pela unção, se você não entra na esfera da humildade, porque Deus resiste aos soberbos, se você não for humilde, terra boa, o pregador fala e o que ele fala parece... blá, pastor lá, blá, 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 blá. É isso que ele está falando. Não tem nada a ver com a minha vida. Ele só está mexendo a boca lá e fazendo som. Não faz sentido. Por quê? Porque se o Espírito não testificar com o nosso espírito, nós não conseguimos receber revelação. E para receber revelação, é preciso se humilhar diante dessa palavra, porque eu não posso entendê-la por investigação intelectual. Ela é revelada aos humildes. Portanto, aquilo que eu ouço, eu não tenho que me esforçar ou tentar, eu tenho que me humilhar para que Deus revele. A palavra nos chama ao pó, à humilhação, não à tentativa de praticar aquilo na carne. Portanto, não creia quando alguém disser para você que você está assim porque você não tem fé. Romanos 12, 3 diz que você tem uma fé, e tudo que Deus dá é perfeito. Se Deus diz em Tiago 1 que todo dom perfeito vem sendo o Pai das luzes. A Bíblia diz que Deus, tudo que Ele fez era muito bom. Ele não ia te dar uma fé que não conecta a Ele. Em Romanos 5 e 2 diz que a nossa fé nos conecta a Deus e a toda essa graça. Portanto, a fé que você tem, ela é boa, ela é perfeita, ela é santíssima, ela realmente te conecta a Deus. A fé que Deus te deu, então o problema não é que Deus não quer dar. Quando o tempo passa, e demora muito tempo, Aurora, fica esses dois pontos. Ou Deus não quer dar, ou eu não tenho fé. Essa é a conjecturação de 90%, Vera. Se você estiver esperando uma promessa, vamos dizer, está esperando uma cura, e aquilo não acontece, você vai para esses dois pontos. Ou Deus não quer me curar, Ele está bravo comigo, ou eu não tenho fé. E não é nenhuma das duas alternativas anteriores. NDA.
É o diabo se atacando, os anjos estão pelejando e você precisa perseverar na sua fé, porque isso já é seu e vai aparecer no visível. É vencer ou vencer, guiados em triunfo sempre. Não é porque não apareceu no visível que não é teu, é teu. Deus falou para Elias que ia chover. Aí caiu chuva automaticamente. Não, ele foi 7 vezes para o monte colocar o rosto no meio dos joelhos. Entende? Provocar. As coisas que são tuas são tomadas à força. Por oração, jejuns, cultos e busca e perseverança e adoração. Irmão, isso é uma guerra, mas não para receber. É uma guerra para que você creia e manifeste isso. Portanto, não creia se te disserem que é falta de fé. Sabe que você não tem dinheiro? José, porque você não tem fé. Não. Primeiro, eu tenho dinheiro. Muito dinheiro, sou próspero. Segundo, a minha fé é excelente. Você mentiu 2 vezes, diabo. Se alguém estiver desempregado, irmão, com a luz cortada, ele disse assim: sabe por que a tua luz está cortada e você é pobre? Porque você não tem fé. Eu digo: olha, eu não sou pobre, pobre é o capeta, que não tem nem a porta da casa dele. E eu tenho muita fé. E outra, espere e verás, porque Deus exalta os que se humilham e humilha os exaltados. Nada como um dia atrás do outro e uma noite no meio. Aquele dia que Amã falou assim: hoje é o meu dia. Fiz a forca para o meu inimigo Mardoqueu. Consegui convencer o rei a matar todos os judeus. E hoje ninguém, a não ser eu, fui convidado por Esther para jantar com o rei. Eu sou o cara. Gente, tudo nos conforme. Mas ele não sabia que ele iria para a forca no outro dia e que Mardoqueu ia tomar o lugar dele. Porque Deus tem senso de humor, irmãos. Enquanto o diabo vem com a farinha, Deus já está com a farofa pronta. Nenhuma ferramenta é preparada contra ti prosperará. O diabo maquina. Só que ele é mais do que derrotado definitivamente. Os planos dele são todos frustrados. Porque você tem um Deus por você. Porque no dia em que era para matarem Mardoqueu, o rei não dormiu. E ele falou: traz lá a Bíblia. Só que eu não... E caiu na página onde Mardoqueu tinha livrado o rei da morte. Como Deus é lindo. Você pensa que esse Deus de Mardoqueu não é o teu Deus? Chega lá, manto esbaforido. O que eu devo fazer para o homem que eu tenho que honrar? Amã falou: quem? Senão eu. O soberbo acha que ele é melhor que os outros. Aí ele falou: coloque no cavalo real, coloque a coroa real na cabeça dele e passe por toda a cidade com uma capa real dizendo: este é o homem que Deus honra, este é o homem que Deus honra. Aí Deus disse assim: ó, não omita. Aí o rei falou assim: não omita nenhum ponto, faça tudo isso que você falou com Mardoqueu. Irmão, Deus é tremendo. Deus não perde para Satanás. Satanás disse: você vai ser pobre, feio, burro, endividado, tua família vai ser destruída. Mas os planos de Satanás não tem nada a ver conosco. Nenhuma maldição, nenhuma condenação. Sobre nós está a bênção e o favor do Senhor. E se Deus é por nós? O tempo vai passar, irmãos. E tudo que Deus prometeu para Josué e para Caleb aconteceram. Porque eles não se misturaram com essa gentalha. Porque eles não desistiram, não duvidaram. Deixa o tempo passar, irmãos. Os boletos se acumularem. Não seja afetado pelos boletos. Diga: eu sou próspero. Boletos, vocês sabem, eu tenho muito dinheiro e vai sobrar. Irmãos, assim como Jesus falou com a febre, fale com os boletos. Não deixe os boletos falar e você fica calado. Quem cala consente. Se o teu IPVA, o teu IPTU vem, você fica calado. Quem cala consente. Fale com o teu IPVA, fale com o teu IPTU, fale com a tua conta de água, luz, telefone, sei lá o que for. Coloca a tua fé em ação.
Agora, uma coisa para nós finalizarmos essa mensagem. É pela graça através da fé. É pela graça através da fé. Diga comigo. É pela graça através da fé. Não é pelas obras para vencer. Se você tiver que acrescentar obras para vencer, para ser aceito ou abençoado, você está voltando para a antiga aliança. Pastor, onde é que entram as boas obras? As boas obras entram depois que eu estou no Espírito, cheio do Espírito, agradecido a Deus em Cristo, e faço isso com gratidão, por amor, não para ser aceito, para ser abençoado, para ser próspero. Isso faz toda a diferença. A atitude não é mais importante que a intenção, porque Deus não olha o ato, Deus olha a intenção, Deus olha o coração. E tudo que você faz para ser abençoado, depois você se gloria. Tá vendo como eu tenho fé? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Entendeu? Essa ostentação significa: fui eu que fiz com meu esforço, com meu suor. Mas aquilo que Deus te dá, você se humilha, porque foi pelos méritos de Cristo. Quando eu saí do hospício e não podia confiar na minha mente, porque eu não podia concatenar ideias, eu não conseguia ler a Bíblia e entender nada. Então chegou um tempo que eu não conseguia refletir nem pensar. Eu não podia coordenar os meus pensamentos. Eu não podia ter lucidez. Então Deus fez isso para que hoje, Rosa, eu diga: não, isso não está saindo da minha cabeça, isso está vindo do Espírito de Deus, porque eu não tinha essa capacidade. Eu não poderia chegar a esta revelação por investigação intelectual, porque eu nem conseguia pensar, nem caminhar, porque eu caía. Por causa dos remédios, eu não dormia. Como que agora eu vou me gloriar? Irmãos, veja como eu prego. Eu não posso. Quando Deus quebrou o nervo, o anjo tirou o nervo da perna de Jacó, ele foi abençoado. O pé de apoio, ou seja, quando você sabe que não é nada, irmão, que tudo que você é em Cristo. Aí começou, porque Deus não chama muitos nobres, grandes, ricos, sábios, para que ninguém se glorie diante do Senhor. Mas tudo que nós recebemos, nós jamais vamos dizer: claro, eu orei bastante. Não! Foi porque Jesus derramou o seu sangue, é por isto. Aí vai toda a glória para o Senhor Jesus Cristo. 100%, mas não de boca. Eu não glorifico a Deus como eu ensino diante de vocês, porque é fácil eu dizer para vocês, mas o mais difícil foi Deus mostrar para mim. Eu estou convencido que não sou capaz. Isso é se humilhar a si mesmo, não é se humilhar diante dos irmãos com falsa humildade. Irmãos, eu não conheço muito a Bíblia, sabe? Desculpa a minha falsa humildade, mas eu sou uma pessoa que não tenho nada. Não, isso não é isso que eu estou dizendo. Não estou tentando impressionar ninguém. Eu estou dizendo exatamente o que Deus trabalhou em mim. Eu não sou capaz de ensinar a Bíblia. No início, eu comecei a gravar aquelas fitas cassetes, muitas fitas cassetes, e chegou uma hora que eu olhei do lado da minha cama e tinha uma fileira enorme, umas 200 fitas cassete. E eu olhei e falei: gente, mas quanta pregação que eu trouxe, hein? Pá. No outro dia eu peguei o microfone e não tinha nada para dizer. Absolutamente nada para dizer. Sabe quando o povo está ali? Deus falou assim: não é você, sou eu. É mesmo, Senhor? Somos pó e cinza, irmãos. Temos esse tesouro em vaso de barro para que a excelência seja do Senhor. A Bíblia diz em Efésios 2,9: não pelas obras, para que ninguém se glorie. Tudo que vem pelo seu suor, Geraldo, vai trazer glória para você. Porque Deus disse para Adão: eu tenho uma maldição para você. Você vai produzir com suor e vai produzir pouco. Mas Deus disse para aquele que está debaixo da graça: eu produzo para você sem suor. Porque Deus disse para Israel: você vai entrar numa terra que você não plantou, que você não semeou, que você não regou, que você não colheu. Eu vou te dar de presente. Deus adora, ama dar de presente. Ele deu o Éden de presente, Ele deu a terra prometida de presente, Ele deu a salvação de presente, a cura de presente, Ele deu tudo. Mas o homem adora querer comprar com obras.
Você quer ter um povão na sua igreja? Cria uma religião das obras e meritocracia. O povo adora. Mas pregue a graça que anula a nossa carne a zero, que o homem se sente tão humilhado que ele não gosta, porque ele quer ter mérito. Afinal de contas, né, meu irmão, eu. Por que eu? Por que eu? Nada. Porque Jesus Cristo é o Senhor. Então, estou quase concluindo. Tem alguns versículos para nós concluirmos. A obediência da fé com alegria, não para ser aceito ou abençoado. Em Romanos 1,5 fala da obediência da fé. A obediência da fé vem depois da fé. O que é fé? Dependência total do que Cristo fez para ser salvo e dependência do Espírito Santo para praticar essa obra. Amém, irmãos? O que eu estou pregando aqui, eu estou pregando na unção e direção, na dependência do Espírito e porque o sangue me lavou. Senão eu não podia nem estar com o microfone na mão. Então o que nós estamos falando, o que é a obediência da fé, Rosana? É aquilo que eu faço porque eu sou abençoado, porque eu sou aceito, porque eu sou amado, porque eu sou ungido. É só um fruto. É só uma consequência, um efeito. Não é o que eu estou fazendo para Deus me abençoar, me aceitar, me curar. Isto faz toda a diferença. Isso é voltar para a antiga aliança. Isso é voltar para debaixo do jugo da lei. É voltar para Malaquias. Se você não der 10%, Aurora, o devorador vai te pegar. Não, Jesus já redimiu a tua vida financeira. Você dá agora com alegria para Deus multiplicar com a sua vida, é claro. Mas você não dá debaixo do jugo, porque se você não der, o devorador vai te pegar. Ou muitos até disseram, se você não der, você perde a salvação, porque lá não entrará ladrão. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Se eu não der 10% do meu dinheiro, eu sou ladrão. Então Jesus não disse está consumado. Porque quando Cristo morreu, eu tenho crédito limitado diante de Deus. Para sempre. Eu nunca estarei no vermelho diante de Deus. Porque não são os filhos que enriquecem para os pais, é os pais que enriquecem para os filhos. Quando Jesus derramou o seu sangue, ele falou assim, porque eu derramei meu sangue, prospera ele. 2 Coríntios 8,9. Porque eu derramei meu sangue, prospera ela. De graça. Se eu não der o 10%, sou amaldiçoado, então o sacrifício de Cristo não redimiu minhas finanças. Então o sacrifício de Cristo foi imperfeito, porque eu tenho que completar ele mensalmente com os 10%, para não ser amaldiçoado. Isto é pisar no sangue de Jesus. Quando eu quero repreender o devorador com dinheiro, ao invés de compreender que Cristo já destruiu a maldição, eu estou amaldiçoado, porque eu estou confiando que o meu dinheiro vai me abençoar. Como quem me abençoa não é meu dinheiro, é Cristo. Para tudo, para todas as áreas. O que é prosperidade? Salvação financeira. O que é saúde? Salvação do corpo das infecções e das bactérias. O que é a paz? É salvação da alma, da angústia. O que é o céu? É salvação do inferno. A salvação da família, tudo é salvação. Tudo é assunto espiritual. Prosperidade é um assunto espiritual. Ah, estou falando de dinheiro. Não, estou falando de coisas espirituais. Romanos capítulo 9, versículo 20 e 22 diz o seguinte: os judeus disseram, nós não vamos confiar em Cristo para ser salvo, porque de repente tem que ser pela obediência da lei. Então a gente vai ficar confiando em Cristo e depois chega lá e vai para o inferno. Então melhor a gente confiar em Moisés e guardar a lei, porque você vai confiar em Jesus, depois descobre que Jesus não salva, que tem que ser pela obediência das obras. Então eles não confiaram em Cristo, eles confiaram nas suas obras, por isso eles não foram salvos. Se você pensa que precisa de Cristo e mais obras para ser aceito e salvo, você não é um cristão, você é um judeu. Você está na antiga aliança. Porque as boas obras são o efeito da salvação, não uma condição da salvação. As boas obras são as folhas. A raiz é a graça e a fé. É dom de Deus. O efeito da salvação é um coração generoso. Amém, irmãos? Todo salvo gosta de contribuir na obra? Gosta. Cada vez mais. Mas isso é gerado por Deus no salvo, não para ser salvo ou aceito ou abençoado. Isso faz toda diferença. O que vem antes disso é obras mortas. Gálatas 3,15. Já estou quase concluindo, mas não estou concluindo. Irmãos, falo como homens. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém revoga ou lhe acrescenta algo. Se você mexer no testamento, você anula o testamento. O testamento diz, está consumado, não resta mais sacrifício pelos pecados.
Se você disser, além da morte de Cristo, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, não fazer aquilo, para ser aceito ou salvo, eu estou dizendo, então Cristo morreu em vão. Porque o sacrifício de Cristo me torna aceito gratuitamente, curado gratuitamente, próspero sem nenhum centavo. Comprai sem dinheiro vinho e leite, diz o Senhor lá em Isaías. Portanto, as boas obras, elas virão, mas virão depois que eu entender que já sou aceito, amado, próspero, salvo, ungido e que isso não me custou um centavo, que eu entrei de presente. Aí eu sou agradecido e quero trazer mais filhos para a casa de Deus, então eu vou ofertar para a obra missionária alcançar mais pessoas para o evangelho da graça, não para o comércio da fé, mas para o evangelho da graça, que hoje existe dois evangelhos, o de Paulo e o do comércio da fé, como existia no tempo de Cristo. Por que perseguiram a Cristo, irmãos? Por quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz dos males. Disseram, se Jesus, todo mundo está seguindo ele, nós vamos perder a nossa posição, nós vamos perder o nosso trono, o nosso dinheiro, os nossos dízimos, então vamos matar esse Jesus, porque senão a gente perde o comércio da fé, porque tudo dele é de graça, ele diz que não precisa dar nada, e aqui tudo funciona com dinheiro, então vamos matar esse Jesus. Aí Jesus morreu, rasgou o véu de cima a baixo, disse, agora tudo é de graça. No outro dia eles foram lá costurar o véu e falaram, irmãos, vamos fazer o sacrifício aí. A religião continua fazendo sacrifício. Irmão, hoje eu quero pedir para os irmãos uma oferta de sacrifício. Vai para o quinto dos infernos, irmão. Já está. Hebreus 10:8 já está no quinto dos infernos. É um Satanás falando. Porque é um Satanás falando, irmão. É um Satanás incorporado. Abre a boca, solta demônio. Sai desse microfone. Vai para outro lugar. Porque púlpito é lugar de espírito, não de carne, não de ideias, não de opiniões. O que eu disser para você, eu mostro o versículo. Se eu disser alguma coisa que não está na Bíblia, não me escute, porque a autoridade não tem pastor, a autoridade tem a palavra. Hebreus 10:8. Depois de dizer isto acima, sacrifício e ofertas não quiseste, nem holocausto e oblações para o pecado, nem com isso deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Então Deus não pede sacrifício e holocausto, mas Jesus é o nosso sacrifício e holocausto. Para que você seja curado, próspero, cheio do Espírito Santo. Jesus pagou para que você seja próspero, saudável e cheio do Espírito Santo. De graça. A Bíblia diz, já estamos quase concluindo, Romanos capítulo 11, versículo 6. Romanos capítulo 11, versículo 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não é graça. Se você misturar lei com graça, graça com obras, você vai jogar as pessoas numa esquizofrenia, antiga aliança e nova aliança. Você tem que ficar na nova aliança, irmão. Tudo é de graça. O que você fizer depois, como filho, como herdeiro, como amigo, com entendimento, obras vivas, obra de ouro, pedra preciosa, não tem nada a ver com ser aceito, você já é aceito. Não tem nada a ver com ser abençoado, você já é abençoado. Tem a ver com generosidade. Se uma criança vai lá e compra uma coisa para colocar na mesa, ela está colocando aquilo com generosidade para que todo mundo usufrua, tá bom? Um lanchinho, ela vai lá no mercado e compra um lanchinho e divide na mesa com generosidade. Ela não está fazendo aquilo para ser filha, para ser aceita, para não ser jogada, escorraçada fora de casa. É apenas um compartilhar, uma coinonia, tá bom? Tudo que você dá aqui é apenas para compartilhar, para manter essa casa, para que nós possamos ganhar mais vidas para o Senhor. Não tem nada a ver com bênção de prosperidade. Oferta e bênção de prosperidade, não. A prosperidade é dom de Deus. E que é dom, não te custará um centavo. Dom é presente. Tudo que te disserem que você tem que pagar, não é evangelho. É judaísmo. Porque as coisas de Deus não te custarão um centavo. Se você diz, eu tenho que dar, você já perdeu o seu dinheiro. Porque Deus ama o que dá com alegria. Gálatas 2:21, estamos quase concluindo, agora vamos sim concluir e vamos orar. Então Deus ama o que dá com alegria. Gálatas 2:21 diz assim. Irmãos, vocês estão ouvindo aí essa palavra? Preste bem atenção. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, Cristo morreu em vão. Se eu tenho que fazer algo para ser salvo, ou dar algo para ser abençoado, Cristo morreu em vão.
Porque Cristo cobre todas as áreas. O sacrifício dele cobriu todas as áreas. O sacrifício de Cristo cobriu a minha saúde, bancou tudo. O sangue de Jesus banca a tua prosperidade, banca a sua salvação, banca a salvação da sua família, banca o seu ministério, banca a unção na sua vida. Ah, eu vou orar para ter unção. É impossível, porque a unção ela é de graça. O que você vai orar e jejuar para ter revelação da unção, porque unção você já tem o Espírito completo em você. Ah, vou pedir a unção dobrada do pastor Carlinhos. Impossível. Na antiga aliança o Espírito era por medida, no novo Espírito que ressuscitou a Cristo está em mim e você. Se ele tiver que dar um outro Espírito Santo para você, o céu fale. Se Deus tiver que te tirar tudo que está em você, jogar fora e for encher de novo, o céu acaba, porque tudo do céu já está em você, não tem como ele repor. Se Deus tiver que repor em você prosperidade, fale o céu, porque toda a prosperidade de Deus já está em você. Não tem como, ele não tem mais para acrescentar. Se ele for acrescentar um pouquinho mais ao que já tem, o céu acaba, explode, termina tudo, porque ele não tem mais nada para dar, ele já deu tudo, até a última gota. Portanto, cuidado para não se colocar debaixo do jugo da escravidão. Eu tenho que lei, mas eu quero, como filho, com gratidão fazer, aí tem galardão e multiplicação. Vamos orar? Foi uma breve palavra, mas nós vamos orar. Se você puder, dobre o seu joelho, depois nós vamos fazer uma oração profética.